Olá, mulher linda! Sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 22, Amor. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Deus de todo amor invada o coração da amiga que me ouve. Eu não sei qual tem sido os dias difíceis que ela tem enfrentado, mas eu tenho certeza que em todos eles o Senhor está com ela, segurando-a em seu colo para que ela possa seguir e continuar. Pai, eu oro por fortalecimento, restauração e renovo. Oro para que a mente dela seja renovada e restaurada em fé, para que ela possa seguir em esperança e em fé. Oro em nome de Jesus. Amém. Procurando por amor. Por 12 anos, essa mulher, que nos evangelhos não tem nome, foi torturada, mal falada e evitada pelos outros. Ela foi marginalizada por conta de um problema de saúde que lhe causava hemorragias. Na cultura judaica, essa situação fazia com que a mulher que sangrava fosse taxada de impura e colocada no ostracismo. Por 12 anos, essa mulher não tinha lar, comunidade, amor, nem mesmo havia recebido um toque gentil. Foi alijada e isolada. Não podia assistir ao culto no templo, nem visitar amigos na hora do jantar. Ela estava literalmente, grifo da Eliane aqui, em isolamento social. Ela sabia o que era o isolamento. Estaria ritualmente suja. Se ela fosse casada, seria dispensada pelo marido e por toda a família. Eis a história de solidão e angústia desta mulher. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então, ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. 12 anos ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas ao invés de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. Esse texto está lá em Marcos, no capítulo 5, do versos 21 ao 29. Esse relato vem logo depois dos gazarenos implorarem para que Jesus partisse depois do chocante exorcismo. Assim, ele e os discípulos voltaram ao barco e velejaram para a costa ocidental da Galileia. Parece que durante os 3 anos do ministério de Jesus, as pessoas ou o recebiam com os braços abertos ou o imploravam para que partisse. Sua presença sempre evocava uma poderosa resposta e não seria diferente de volta a Cafarnaum. Agora, em Cafarnaum, uma multidão lhe aguardava. Ainda que todos estivessem ansiosos para ver Jesus, haviam 2 pessoas que tinham uma necessidade desesperada de um milagre. Uma delas era uma mulher, a outra, Jairo, um oficial religioso, judeu que dirigia a sinagoga em Cafarnaum, um homem cuja filha estava doente e em estado crítico. Jairo implorava a Jesus que ele viesse e tocasse em sua filha para que ela fosse curada. Jesus parte com Jairo, ainda que as pessoas continuem a segui-lo e, na verdade, comecem a se atirar nele. E é aí que Jesus para em seu caminho. Alguém na multidão
estende a mão e o agarra em busca de um milagre. E Jesus sentiu. Quem me tocou? Jesus pergunta. Centenas de olhos, as faces assombradas da multidão de pessoas que se comprimiam, encaram sem resposta. Ainda que todos se projetassem contra Jesus, todos negam terem-no tocado. Pedro pergunta ao Senhor, e você quase pode ouvir o tom de incredulidade em sua voz, registrada somente em Lucas, no capítulo 8, versos 45. Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Todo mundo está te tocando, Senhor. Quem é que não está tentado a tocá-lo? Mais ou menos isso o texto diz. Os discípulos não enxergam, não compreendem que os milagres custam muito a Cristo. Ele sentiu que o poder o deixava. Não foi isso, Jesus diz. Alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Lucas capítulo 8, versos 46. Somente Jesus está consciente do que aconteceu nesse momento. Jesus e a pessoa que o havia tocado, a mulher com a hemorragia. Dê uma olhada mais profunda sobre quem é essa mulher e o que esse incidente representa. Tocar, nem que fosse somente a beirada do manto de Jesus, que foi o que ela tocou, não era pouca coisa. Significava um grande risco para a mulher sob a lei do Antigo Testamento. Está lá em Levítico, no capítulo 15, versos 25 a 27. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura, enquanto durar o corrimento, como nos dias de sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará a sua roupa e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. A Bíblia não nos diz o porquê de ela ter hemorragia, só podemos presumir as possibilidades. Teria ela tumores uterinos? Um desequilíbrio hormonal? Uma infecção para a qual não havia cura naquela época? Imagine, essa mulher havia vivido sob o estigma de impura por 12 anos. Um isolamento social, aqui a Eliane novamente falando, carregado de impureza, carregado de constrangimento, carregado de falta de purificação, condenado na lei. A lei dizia que a mulher deveria ficar isolada, deveria se abster da sua casa, do seu marido, do convívio com seus filhos. Ela não ficava somente 7 dias distante das pessoas. Essa mulher que nós estamos falando ficou 12 anos e mais 7 dias. Marcos, que em seu evangelho nos relata essa história, descreve sua condição como uma aflição. A palavra grega usada aqui é mastigos, que se traduz literalmente como flagelo ou látego. Quando essa palavra é empregada, combina 2 elementos, sofrimento físico extremo e vergonha, inadequação. Eliane falando novamente. Essa mulher era inadequada, era impura, era indigna, não poderia conviver. Ela era estigma da sociedade. Esta mulher estava sofrendo tanto no corpo quanto na alma. Fisicamente, sem dúvida, ela havia perdido o peso e mesmo força. Provavelmente estava com uma anemia grave. Financeiramente, ela estava arruinada porque a Bíblia declara, Eliane falando, que ela já havia gastado todos os recursos com os médicos, mas não havia havido solução. Marcos nos conta que ela havia sofrido bastante nas mãos dos médicos, tentara de tudo para dar um jeito em sua situação. Os evangelhos corroboram que ela havia gasto até o último centavo, procurando ajuda, mas que nenhum tratamento, diagnóstico ou regime havia funcionado. Marcos nos diz que ela só piorara. Você já esteve desesperada assim alguma vez? Tem uma querida amiga que descobriu que o parto de seu filho trouxe consigo a esclerose múltipla.
Sua vida mudou da noite para o dia. Passou de uma mulher enérgica, animada e cheia de vida para alguém cujo corpo atraía um pouco mais a cada mês que passava. Foi de médico em médico, tentando tudo o que a medicina tradicional tinha a oferecer e buscou até os tratamentos não ortodoxos. Inclusive, submeteu seu corpo ao tratamento com ferrões de abelhas em muitas sessões para ver se esse método funcionaria. Era incrivelmente doloroso e, no fim, não fez diferença alguma. A mulher hemorrágica dos evangelhos era como ela, estilhaçada, isolada, em completo desespero. Se vivesse hoje, poderia encontrar um grupo de apoio, mas naquela época ela era uma pária. Tirando Madalena, que foi livrada por Jesus de 7 demônios, que está lá em Lucas capítulo 8, versos 2, não consigo pensar em nenhuma outra mulher tão fustigada em todo o Novo Testamento. E ainda assim, apesar de não ter amor, ela não havia abandonado a esperança de, em um encontro divinamente marcado, ele estar ao alcance dos seus braços. Uau! Não importa o tamanho do isolamento que você tem vivido. Não importa os dias difíceis que você tem enfrentado. Eu não sei se são 7 dias, 30 dias, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos. Eu não sei quanto tempo tem sido a tua luta. Mas eu sei que há um Deus no céu que é provedor e opera milagres, e nós temos crido em um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Esse mesmo Deus, que os propósitos dele vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vai muito além daquilo que o nosso olho enxerga. Muitas vezes temos pedido algo ao Senhor e não temos recebido a resposta, porque os planos de Deus são sempre maiores e mais altos do que os nossos. É tempo de ter um coração agradecido, de caminhar em contentamento e esperar até que possa tocar no Senhor e receber esse poder de Deus que nos purifica, que nos lava, que nos liberta, que nos retira do isolamento, que nos retira todo o estigma e que nos traz de volta a dignidade. Deus é um Deus de restauração, de cura, de libertação, e Ele é poderoso para fazer milagres inacessíveis, milagres inimagináveis, ao toque de uma oração, de contentamento e da graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha o Senhor misericórdia de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.